vimos que as variáveis são espaços de memória do programa em que são definidas. Espaços de memória aos quais se dá um nome são criados quando o programa começa a ser executado e são destruídos quando termina. Então, o espaço de memória é associado no início e, se nada mais for definido, toda vez que nos referirmos à variável pelo seu nome, será esse espaço de memória que será acessado. Por exemplo, se dentro do código do programa encontrarmos esta atribuição à variável a numérica, o programa atribuirá esse valor a esse espaço de memória. E se mais adiante no programa for encontrada esta atribuição, o espaço de memória será sobrescrito. Mas, por outro lado, se depois de atribuir 99 e antes de atribuir 10 solicitarmos um novo espaço de memória para a variável, o espaço anterior será perdido e um novo espaço, limpo, será associado à variável. Se neste momento, antes de passar para a próxima sentença, perguntássemos qual o valor da variável a, ela nos diria 0. E se agora executarmos esta outra sentença, o valor 10 será atribuído aqui. Se não fizermos nada para retê-lo, esse espaço ficará inacessível. O trabalho com variáveis, então, exigirá ter isso em mente. Estaremos trabalhando com espaços de memória que são referenciados pelo nome da variável. Até o momento, vimos variáveis às quais se define um tipo de dado simples. Por simples, referimos-nos a singular, ou seja, a um único item de informação, seja de tipo de dado básico ou estruturado. Aqui vemos exemplos de numeric, character, overchart, boolean, date, entre os básicos. E de variável estruturada, do tipo SDT Attraction Info, que havíamos criado em um vídeo anterior. Observemos que, em qualquer caso, representa um único item de informação, mesmo que seja um item estruturado. Mas as variáveis também podem armazenar coleções de itens, tanto de tipos básicos quanto de estruturados. Graficamente, podemos visualizar assim. A variável a é uma coleção de 3 itens do tipo numeric, a b, uma coleção de 2 itens do tipo character ou varchar, a c de 3 itens do tipo boolean, a d de 2 itens do tipo date e a e, por sua vez, uma coleção de 2 itens do tipo SDT Attraction Info. Em resumo, uma variável coleção será uma lista ordenada de itens do mesmo tipo de dado, seja qual for esse tipo. Se estivermos falando do SDT Attraction Info, que já havíamos definido em nossa KB, então vamos ver como definiríamos uma variável coleção desse tipo de dado. Tínhamos o Web Panel Show Attraction, vamos criar outro no plural, Show Attractions. Primeiro, vamos definir, como já fizemos antes, uma variável Attraction Info, do tipo de dado SDT com o mesmo nome. E agora vamos definir outra variável que chamaremos de Attractions List, que será uma coleção de itens do tipo SDT Attraction Info. Até aqui não há diferença em relação à variável anterior, mas vamos modificar o valor padrão da propriedade isCollection, passando-a para true. É assim que indicamos que se trata de uma pluralidade de SDT e não de um único. Isso transforma essa variável em uma coleção. Podemos ver isso no próprio ícone que aparece ao lado do nome da variável. Assim, quando a variável AttractionInfo for executada no Web Panel, ela já terá um espaço de memória reservado e a variável AttractionList será uma lista vazia, ou seja, não estará apontando para lugar nenhum. Vamos imaginar que queremos preencher essa lista com 2 itens hard-coded. Como faríamos isso? Poderíamos atribuir valor a cada um dos membros da variável CDT em AttractionInfo, o que resultaria nisso. E depois, precisaríamos fazer com que essa lista apontasse, em vez de para lugar nenhum, para o espaço de memória dessa variável. Conseguimos isso com o método add sobre a variável coleção.
Estamos pedindo que adicione o item correspondente ao espaço de memória dessa variável à coleção referida pela variável AttractionList. Agora queremos adicionar outro item ao final da lista. Para isso, teremos que solicitar um novo espaço de memória para a variável AttractionInfo. Isso faz com que a variável agora aponte para outro lugar diferente do anterior, com todos os membros vazios. Em seguida, atribuímos valor aos seus membros para depois adicionar novamente este item à coleção AttractionsList, que agora corresponde a outro espaço de memória. Isso fará com que seja adicionada ao final da coleção uma referência a este item. E assim poderíamos continuar adicionando itens sucessivamente à coleção. Se não quisermos que eles estejam hard-coded, mas sim obtidos do banco de dados, por exemplo das atrações da França, faríamos isso utilizando as interações de um for each. Se não quisermos diferenciar entre a primeira iteração e as demais, já posicionados no primeiro registro recuperado pelo for each, a primeira coisa que fazemos é solicitar nova memória para AttractionInfo. Em seguida, os membros do SDT são preenchidos a partir dos atributos e, ao não atribuir valor ao último membro, Flight Arrivals, ele permanece vazio e na tela será exibido 0. E o item é adicionado à coleção. Depois, entra-se na segunda iteração, desta vez para este registro. Solicita-se novamente memória para AttractionInfo. As atribuições aos membros são executadas. E mais uma vez o item é adicionado à coleção. Vamos fazer isso em nosso Web Panel no evento Start, que é executado, como vínhamos dizendo em vídeos anteriores, apenas uma vez no momento de abri-lo. Escrevemos dentro dele o for each sobre a entidade Attraction. Não adicionamos nenhum filtro para carregar todas as coleções. Para cada uma, solicitamos memória para AttractionInfo, atribuímos a esses membros da variável e, por fim, escrevemos a variável de coleção AttractionsList. E aqui nos são sugeridas todas as propriedades e métodos possíveis. Em particular, vemos o método add, que é o desejado. Queremos adicionar o item correspondente à variável AttractionInfo. Uma vez que este código seja executado, teremos carregado na memória a variável de coleção com todas as atrações turísticas que existirem no banco de dados. Ou seja, algo assim. Para podermos ver que isso realmente funciona, como explicamos, vamos adicionar um grid sem tabela base ao nosso Web Panel, com essas variáveis simples que devemos adicionar. Depois, no evento Load, teremos que percorrer a coleção item por item. Para isso, temos o comando forIn, que precisamos colocar depois do for. Uma variável que será manipulada automaticamente pelo comando e que apontará cada vez para o item da coleção que é indicado à direita do IN. Poderíamos usar a mesma variável que havíamos usado antes para carregar cada item da coleção. Ao finalizar o evento Start, ela terá ficado apontando para esse espaço de memória o do último item. Mas isso não importa. Porque, ao ser utilizada no forIn, automaticamente ela passará a apontar a cada iteração para cada item da coleção. Assim, começará apontando para este item e será executado o corpo do forIn. Então, poderemos associar às variáveis do grid os valores que assumem os membros que nos interessam do item atual e carregar uma linha. Ao finalizar essa iteração, automaticamente o forIn faz com que a variável agora aponte para o próximo item da coleção e então pode-se carregar a próxima linha do grid e o mesmo para o último item. Vamos adicionar tudo isso ao nosso Web Panel. Inserimos no Web Layout um grid, criamos daqui a nova variável id, que assume o domínio id por padrão.
depois uma nova variável name, um nome de país e o nome de uma cidade. Agora selecionamos esses 4 na ordem que desejamos. Ok, agora podemos ver a grade com suas 4 colunas. Vamos agora ao código-fonte e adicionar o evento grid .load. Ali, escrevemos o comando forin da mesma forma que o apresentamos anteriormente. Vamos executar o teste. F5, painéis web ou atrações, e ali podemos ver a tabela com as 3 atrações turísticas que temos atualmente no banco de dados. Como dissemos, uma variável coleção será uma lista ordenada de itens do mesmo tipo de dado. Para manipular essa lista ordenada, o GNexus fornece métodos aplicáveis à variável, como estes. Já utilizamos o add para adicionar um item à coleção. Se quisermos remover um item da coleção, temos o remove, cujo parâmetro é o número da posição que o item ocupa ao ser removido. Portanto, se especificarmos que queremos excluir o item na posição 1, isso acontecerá. Para limpar a coleção, deixando-a vazia, temos o método de limpeza. Também podemos obter o número de itens em uma coleção usando o método count, que retornará 0 se estiver vazia, ou um número positivo indicando a quantidade de itens, caso contrário. Neste exemplo, o resultado será 3. Por fim, podemos ordenar os itens da coleção. Se for uma coleção de dados básicos, então eles serão ordenados de acordo com o valor de cada item. E se for uma coleção de dados estruturados, como neste caso, então podemos indicar que a coleção seja ordenada de acordo com um dos membros dessa estrutura, por exemplo, de acordo com o nome, e o resultado ficará na mesma variável coleção, que agora terá seus itens reorganizados dessa forma. E se quisermos ordenar em ordem decrescente, basta colocar colchetes retos em torno do nome do membro. O método item permite recuperar uma referência à posição de memória ocupada pelo item na posição indicada. Assim, se a posição for 2, devolverá uma referência a esse item. Poderíamos atribuir esse resultado a uma variável do tipo de dados dos itens. A outra possibilidade é, tendo uma posição de memória de um item de uma coleção, pedir o índice desse item. Neste exemplo, retornará 2. O que fizemos de criar um grid com variáveis e percorrer a coleção no seu evento load, item por item, para ir carregando suas linhas, foi apenas para mostrar como percorrer uma coleção com o comando for_in. Poderíamos ter resolvido o carregamento do grid de uma forma muito mais simples. Vamos apagar o grid e inseri-lo novamente, escolhendo agora, quando nos pede para selecionar as variáveis ou atributos que vamos inserir no grid, a variável coleção, diretamente. Vamos escolher, de todos os membros de cada item, aqueles que nos interessam. Ao pressionar OK, o GNexus detecta automaticamente que se trata de uma coleção e configura a propriedade Collection do grid com o valor da variável. Isso significa que já não é mais necessário escrever código para percorrer manualmente a coleção e exibir item por item no grid. O GNexus faz isso por nós. Ele sabe que o grid é uma coleção, percorre e mostra cada elemento automaticamente. Por isso, o evento load já não é mais necessário. Vamos executar novamente para testar isso. Vemos que obtemos o mesmo resultado. A única diferença perceptível que podemos ver é que aqui as variáveis não estão como somente leitura, mas sempre podemos ir ao layout e mudar a propriedade read-only de cada membro da variável para true.
Resumindo, as variáveis simples são usadas para armazenar um único valor, enquanto as variáveis coleção nos permitem manipular listas de dados, tanto básicos quanto estruturados, e aplicar métodos para seu gerenciamento. Elas são ideais para exibir dados dinâmicos na tela sem modificar o banco de dados.